dia, meus queridos alunos. Hoje estamos iniciando mais uma aula e hoje nós vamos trabalhar com a disciplina de matemática. Mas antes de iniciarmos as nossas atividades, vamos fechar nossos olhos e conversar com Deus. Querido Deus e eterno Pai, estamos iniciando mais uma manhã de estudo. Obrigado, Senhor, pela oportunidade do dom da vida. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui nesse momento. Queria te pedir nesse momento, Senhor, uma proteção especial, um direcionamento especial para os nossos alunos que nesse momento irão iniciar as suas atividades dessa manhã. Que tu possas sempre estar com eles, Senhor, guiando, lhes dando discernimento nesse momento de aprendizado. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E hoje o tema da nossa aula de matemática é sobre números primos e compostos, tá bom? Bom, o ser humano, ele é incrível. Você já pensou que nós podemos ser um e ao mesmo tempo muitos? Somos filhos de alguém, mas também nós somos primos, nós somos netos, nós somos sobrinhos, nós somos amigos. Olha só que incrível, né? Nós somos um e ao mesmo tempo podemos ser muitos. Mas de que forma isso pode acontecer? Então, com os números acontece algo parecido. O número ele pode ser par ou ele pode ser ímpar. Ele pode ser primo ou ele pode ser composto, que é o assunto que nós vamos conhecer um pouquinho hoje. Ele pode ser quadrado, ele pode ser fator, ele pode ser um múltiplo, ele pode ser um divisor. Nós já estudamos, lembram? Já estudamos múltiplos, já estudamos divisores também. Então, olha só, nós temos aqui uma tabela que está mostrando alguns números. Aí tem aqui a área do retângulo, dimensões da área de um retângulo, divisores de um número, quantidades de divisores, primo ou composto, que é o assunto de hoje. Se vocês perceberem, cada um desses itens que estão aqui, nessas lacunas, nessas colunas, nós já estudamos a respeito dos múltiplos, já estudamos a respeito dos divisores, já aprendemos a calcular a área de um retângulo, de um quadrado, né? Então, aqui são alguns assuntos que nós já trabalhamos. Então, vamos analisar agora esse quadro que eu coloquei aqui para vocês. Então, aqui nós temos um número de 1 até o número 7, tá? Então, depois também temos a área de retângulo, que está aqui, tá? Que também vai de 1 até o número 7. E aqui ao lado está identificadas as dimensões da área desse retângulo. E nesse outro quadrado aqui temos os divisores dos números, as quantidades dos divisores e se esse número ele é primo ou composto. Tá? Então, analisando aqui primeiramente o número 1. Qual é a área de retângulo do número 1? 1. As dimensões da área do retângulo. Se esse número é 1, a área do retângulo é 1, então aqui nós vamos fazer uma multiplicação. 1 vezes 1. E quem vai ser o divisor desse número? No caso, o número 1, ele é somente divisor dele mesmo. Porque lembra que nós estudamos em aulas passadas que para ser o divisor de um número, todo número é divisível na realidade por 1 e por ele mesmo. Nesse caso aqui, o número 1 ele é divisível por ele mesmo. Então, 1 vezes 1, então o número de divisores que o número 1 tem é apenas 1. E a quantidade de divisores? 1 também. E esse número, ele é primo ou ele é composto? Só um minutinho que nós vamos já verificar se esse número ele é primo ou ele é composto. Vamos dar continuidade. Aqui nós temos o número 2, a área do retângulo vai ser 2. As dimensões da área do retângulo, 1 vezes 2. O número de divisor, 1, tá? Porque o 2, ele é divisível por 1 e é divisível por ele mesmo, tá? Então, a quantidade de divisores nós temos aqui. Quem são os divisores do número 2? O 1 e o 2. Então, o número 2 tem 2 divisores, tá? Número 3. Também aqui a área do retângulo é 3. Então, dimensões da área do retângulo vai ser 1 vezes 3. E o 3 é divisível por 1 e é divisível por ele mesmo. E a quantidade de divisores também é 2.
Vamos aqui para o número 4, tá? As dimensões é 1 vezes 4 ou também pode ser uma multiplicação de 2 vezes 2, porque 2 vezes 2 é 4, assim como 1 vezes 4 também é 4. E quais são a quantidade de divisores? Quem são os divisores do número 4? O 4 ele é divisível por 1, ele é divisível por 2 e ele é divisível por ele mesmo. Então, quantos divisores o número 4 tem? Ele tem 3 divisores, né? O número 1, o número 2 e o número 4. O número 5. Quais são aqui as dimensões? Vou fazer da mesma forma que nós iniciamos, sempre multiplicando por 1. Então, 1 vezes 5, ou 5 vezes 1, que a conta dá a mesma ordem, não vai alterar o resultado. E quem são os divisores do número 5? O número 5 ele é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, quantos divisores o número 5 tem? Também 2 divisores. O 6, eu posso fazer 1 vezes 6, que é igual a 6, assim como eu posso fazer 2 vezes 3, que é igual a 6, ou 3 vezes 2, que também vai dar 6, porque a ordem dos fatores não vai alterar o resultado. Então, o 6 ele é divisível por 1, o 6 ele é divisível por 2, o 6 ele é divisível por 3 e ele é divisível por ele mesmo. Então, o 6 possui 4 divisores, tá? Igual está aqui ao lado. E o número 7? Vou fazer da mesma forma, dimensões da área do retângulo. 1 vezes 7, tá? Então, quem são os divisores do número 7? O número 1 e ele mesmo. Então, o 7 também tem 2 divisores. Agora, como é que eu vou saber, como é que eu vou identificar se esse número ele é um número primo ou se ele é um número composto? Nós vamos já, nos próximos slides, nós vamos já entender o que é um número primo e o que é um número composto. Mas vamos verificar aqui, rapidamente. Para ser um número primo, esse número ele tem que ser divisível, ele é somente divisível por 2 números, tá? Então, para ser um número primo, ele tem que ser divisível por 1 e tem que ser divisível por ele mesmo. Então, os números primos, ele só tem 2 divisores. Se tiver mais de 2 divisores, ele não é mais um número primo e passa a ser um número composto. Então, rapidamente olhando para esse quadro aqui, quais são os números que são números primos, tá? Então, nós vamos olhar para cá, para a quantidade de divisores, para quem são os divisores desse número. Então, olha só aqui, o número 1, ele só tem um divisor e a regrinha é clara. Para ser um número primo, ele tem que ter 2 divisores, o número 1 e ele mesmo. Então, aqui nesse caso, o número 1, ele não é nem primo e nem um número composto. Número 2, o número 2 tem 2 divisores. Olha só a regrinha aqui. Número, ele é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, ele é um número primo. 3 também tem 2 divisores. Então, ele é um número primo. Número 4 tem 1, 2, 3. Ele tem 3 divisores. Então, não pode ser um número primo. Por quê? O número primo tem apenas 2 divisores. O 1 e ele mesmo. Nesse caso aqui, o número 4 ele é um número composto. 5 também só tem 2 divisores, então ele é um número primo. Assim como o 6. Mas será que o 6 ele é um número primo ou um número composto? Vamos olhar para a quantidade de divisores que esse número tem. Então, vamos lá ver o número 6. O número 6 possui 4 divisores, tá? Então, ele não é um número primo, ele é um número composto. E o número 7, ele é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, ele tem 2 divisores e é um número primo, assim como o número 2, 3, 5 e 7 nessa tabela aqui são números primos. Então, o que nós precisamos entender e diferenciar? O número, para ele ser primo, ele tem que ser divisível por 2 números, por 1 e por ele mesmo. Se aquele número tem mais de 2 divisores, ele não é mais um número primo. Ele vai ser um número composto. O número composto, a característica dele é ter mais de 2 divisores. Tudo bem? Então, olha só. Aqui nós vamos observar com atenção a linha do número 6. Essa linha aqui nós vamos observar agora com bastante atenção.
Então, vamos ver algumas informações que nós podemos perceber observando somente a linha do número 6. Olha só, o 6 tem os divisores, que vão ser os fatores. Quem são os divisores do número 6? 1, 2, 3 e 6, tá? Esse número 6, ele é um número composto, porque ele tem mais de 2 divisores, então ele é um número composto. Também observamos que o 6 ele é múltiplo de 2. Por que ele é múltiplo de 2? Porque 2 vezes 3 é igual a 6. E também nós podemos perceber que o 6 ele é múltiplo de 3, porque se eu multiplicar o 3 por 2, também vai dar 6. E nós podemos perceber, analisando a linha do número 6, que o 3 ele é divisor de 6, porque 6 é divisível por 3. Lembra que para o número ser divisível por outro, quando eu faço a minha divisão, ela tem que dar exata? Então, nesse caso aqui, o 3 ele é divisor de 6, porque quando eu faço a minha divisão de 6 dividido por 3, vai dar 2, ou seja, não vai sobrar resto, vai ser uma continha exata. Então, o 3 é divisor de 6. Assim como o 2 também, ele é divisor do número 6, porque quando eu divido o número 6 pelo 2, vai dar uma continha também exata, que vai ser o número 3. Tudo bem? Então, números primos tem que ter dois divisores, o número 1 e ele próprio. Números compostos são números que têm mais de 2 divisores. Falamos dos números primos, agora vamos falar separadamente. Falamos dos números primos, números compostos, agora vamos falar de cada um deles. Aqui nós temos alguns exemplos. Então, olha só. Observe os divisores desses números. Nós temos um quadro, temos do número 2 até o número 9. Então, desse lado nós temos os números e deste outro lado aqui nós temos os divisores, tá? Então, aqui nós podemos perceber que o número 2 ele é divisível por 1 e por ele mesmo. O número 3 é divisível por 1 e por ele mesmo. O número 4 é divisível por 1, por 2 e por 4. O 5 é divisível por 1 e por 5. O 6 é divisível por 1, por 2, por 3 e por 6. O 7 por 1 e por 7. O 8 por 1, por 2, por 4 e por 8. E o 9 por 1, por 3 e por ele mesmo. Então, analisando aqui esse quadro, nós podemos ver que aqui nós temos tanto os números primos, como também temos números compostos, tá bom? Mas quem são aqui nesse quadro os números primos e quem vai ser os números compostos, tá? Então, olha só, aqui, lembrando que os números primos são aqueles que são divisíveis por apenas dois números, o número 1 e o próprio número, tá? Ele mesmo. Então, aqui, quem são os números primos? O 2, que tem dois divisores, o 3, o 5 e o 7. Então, os números 2, 3, 5 e 7, eles só possuem dois divisores, o número 1 e o próprio número. Então, eles são chamados de números primos. E os outros números aqui que nós não marcamos, eles vão ser classificados como números compostos, porque eles têm mais de dois números. Então, para saber se um número ele é primo, o primeiro passo é descobrir os divisores desse número. Quem são os divisores desse número? E um número natural, ele é chamado de número primo quando só é divisível pelo número 1 e pelo número 2. Então, quando a gente tem uma sequência de números e a gente tem que identificar quem são os números primos, eu tenho logo que lembrar. Para ser um número primo, ele só possui dois divisores. Esse número natural ele só vai ter dois divisores, o número 1 e ele mesmo. Então, nós não podemos esquecer que os números primos, para ser um número primo, ele só pode ter dois divisores, ok? Números compostos. O número natural que tem mais de dois divisores, ele é chamado de um número composto, como nós já vimos que para ser um número primo, tem que ter dois números, dois divisores. E quando um número ele tem mais de dois divisores, ele vai ser um número composto. Então, aqui nós temos alguns exemplos de números compostos.
nós temos aqui o número 4, o número 6 e o número 14. Então, olha só, quem são os divisores do número 4? Número 1, número 2 e número 4. Divisores de 6, 1, 2, 3 e 6. Divisores do 14, 1, 2, 7 e 14. Então, o que nós podemos perceber aqui? Que todos os divisores desses números aqui, eles possuem mais de 2 divisores. Tanto o 4, o 6 quanto o 14. Então, quando um número ele possui mais de 2 divisores, ele vai ser classificado como um número composto, tá? Então, utilizando aquela mesma tabela que nós vimos anteriormente, que estava mostrando os números primos, agora nós vamos destacar aqui os números compostos, tá? Então, olha só aqui o 4, com mais de 2 divisores, então ele é composto. O 6, com mais de 2 também divisores, o 6 tem 4 divisores. Número 8, também 4 divisores, e o número 9 tem 3 divisores, tá? Então, esses números aqui, que estão marcados de vermelho, eles são números compostos. O número 1, por ser divisível apenas por ele mesmo, não é um número nem primo e nem composto. Então, quando vocês estiverem numa situação de quem estiver perguntando se o número 1 é um número composto ou primo, ele não é nenhum dos dois. Por quê? Para ser primo, ele tem que ter 2 divisores e o 1 só é divisível por ele mesmo. E para ser um número composto, ele precisa ter mais de 2 divisores. Então, nesse caso, o número 1 ele não vai ser nem um número composto e nem um número primo. E o número 2 é o único número par que é primo. Olha só outra informação muito importante. O único número par que vai ser primo vai ser o número 2, certo? Então, o único número par que vai ser primo é o número 2. Então, quando tiver um número que ele terminou em um número par, que ele é um número par, tirando o número 2, ele não vai ser primo, ele vai ser um número composto, porque o único número par que vai ser classificado como primo é apenas e exclusivamente o número 2. E aqui nós temos um quadro mostrando algumas curiosidades. Então, todo número composto ele pode ser escrito como um produto de fatores primos. Mas existem infinitos números que são compostos. Como escrever todos esses números com fatores primos? Essa foi mais uma façanha de Euclides de Alexandria. Euclides de Alexandria, ele ficou conhecido como o pai da geometria. Mas além dele ser o pai da geometria, ele descobriu há mais de 2.300 anos que existem infinitos números primos. Então, além de descobrir que os números compostos são infinitos, ele também descobriu mais tarde que os números primos também são infinitos. Então, aqui tem um exemplo mostrando como é possível descobrir fatores primos de um número. Essa atividade aqui é uma questão que está no livro de vocês. Então, vamos observar aqui o exemplo. Nós temos aqui o número 12 e vamos desmembrar o número 12. Então, o número 12, ele é a multiplicação de 2 vezes 6, vai dar igual a 12. E o número 2 é o número primo. Tia, mas o número 2 é par, então ele não pode ser um número primo. Mas lembra que nós aprendemos agora há pouco na regrinha que o único número par que é número primo vai ser quem? O número 2. Então, aqui eu já sei que o 2 é um número primo. Agora, eu vou desmembrar o número 6, tá? Vou colocar aqui, olha, 2 vezes 3, que nessa multiplicação de 2 vezes 3 vai dar igual a 6, tá? E quem são aqui os divisores de 6? O 2 e o 3 também. E ambos são números primos. Então, o 12 ele é igual à multiplicação de 2 vezes 2 vezes 3, tá? Olha só aqui, 2, tá aqui o 2, vezes 2 vezes 3. Multiplicando aqui, nós vamos ter o número 12.
2 vezes 2, 4 e 4 vezes 3, 12. Aqui também nós temos uma outra situação, outra multiplicação que vai dar igual a 12 também. 3 vezes 4, que é igual a 12. Vou desmembrar aqui o número 4. 2 vezes 2, que é igual a 4. Vou representar também o número 12 em fatores primos, tá? Então, nós temos aqui, ó, 3 vezes 2 vezes 3. Essa multiplicação também vai dar 12. Então, 3 vezes 2, que é igual a 6, e 6 vezes 2, que é igual a 12. Então, olha como nós colocamos de formas diferentes, mas ambos deram o mesmo resultado. E esses aqui são os fatores primos. Temos aqui um outro exemplo também. Temos o número 18, que vamos fazer da mesma forma. Desmembrar aqui, ó, o número 18, 2 vezes 9, que é igual a 18. Vamos desmembrar o número 9, 3 vezes 3, que é igual a 9. E vamos encontrar aqui os fatores primos do número 18. 2 vezes 3 vezes 3, ó. 2 vezes 3, que é igual a 6. E 6 vezes 3, que é igual a 18. Então, esses aqui são os fatores primos. Vocês têm uma questão parecida com essa para resolver da mesma forma que nós estamos vendo aqui, utilizando o mesmo exemplo, a mesma linha de raciocínio, tá bom? Aqui nós temos mais um exemplo de quem são aqui, nesse caso, os números primos e quem vão ser os números compostos. Lembra, quando eu tenho um quadro desse aqui, cheios de números, para identificar quem é primo e quem é composto, a gente vai pelas regrinhas, então fica mais fácil para a gente identificar e não ter que estar pegando número por número e estar fazendo a divisão, tá? Então, lembra que o único número par que é primo é o número 2. Ou seja, os outros números pares, eles não vão ser primos, eles vão ser compostos, tá bom? Então, aqui eu vou logo eliminando na minha tabela. Eu tenho o número 2, então eu já marco o número 2 porque ele é primo. Ele é um número par, o único número par que é primo é o número 2. Por quê? Ele é divisível por 1 e ele é divisível por ele mesmo, tá? Então, aqui, o número 24. O número 24, ele terminou aqui, ó, no número 4. Então, ele é um número par. Então, ele não é um número primo. Número 17. O número 17, ele só tem dois divisores. Ele é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, ele é um número primo. 64 é par. Não vou marcar porque ele não é um número primo. 31. Também é divisível por 1 e divisível por ele mesmo. Número primo. 47. Também só tem dois divisores. 29, 13, 23, 37, 43, 5. Todos esses números que estão marcados aqui de vermelho, eles têm apenas dois divisores. Então, eles são números primos. E os outros números que estão aqui que não foram marcados, a maioria deles são números pares, olha só, terminando em 0, aqui terminou em 4. Então, a maioria deles são pares. Então, eu não marquei, porque se são pares, tirando o número 2, eles não são números primos, tá? Eles vão ser números compostos, porque eles têm mais de dois divisores. E aqui tinha o número 5. O número 15. O número 15 não é um número par, é um número ímpar. Só que o 15 ele é divisível por 1, o 15 ele é divisível por 3, o 15 é divisível por 5 e o 15 é divisível por ele mesmo. Então, o 15 ele tem 4 divisores. Então, ele não é um número primo, ele é um número composto. Assim como o número 9 também. O 9 ele é divisível por 1, ele é divisível por 3 e ele é divisível por ele mesmo. Então, o 9 tem 3 divisores, não é um número primo. Ele vai ser um número composto, certo? Então, aqui vamos deixar bem claro, bem fixado na nossa mente que número, para ser um número primo, ele tem que ter apenas dois divisores, o número 1 e ele mesmo. E para ser um número composto, ele tem que ter mais de dois divisores.
E o único número par que é considerado o número primo vai ser o número 2, tá? Então, são regrinhas que a gente não pode esquecer. Tudo bem? As nossas atividades já estão disponíveis aqui no portal. Tenham todos uma excelente manhã de estudos e